Olá, que Deus abençoe a sua vida. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós temos 3 relatos de milagres que foram realizados pelo Senhor Jesus. Nós vemos a cura do endemoniado de Gadareno, nós temos também a cura da mulher do fluxo de sangue e nós temos a cura, ou para muitos, a ressurreição da filha de Jairo. É sobre essa cura da filha de Jairo que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu tenho uma palavra muito especial para o teu coração, de uma visão que você nunca viu e que vai edificar a sua fé de uma maneira muito poderosa e muito especial. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, apertar o sininho, para receber sempre aqui novas mensagens que edificam, que fortalecem e que fazem você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho a certeza que Deus vai falar ao teu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 21, nós vamos ler pausadamente, para que você possa compreender tudo aquilo que nós queremos transmitir ao teu coração por meio desta mensagem da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Nós não temos como duvidar, não temos como questionar um dos milagres extraordinários realizados por Jesus. Na verdade, todos os milagres realizados por Jesus, eles são extraordinários, eles são maravilhosos. E há muitas lições que nós podemos extrair, aprender e crescer a nossa fé baseado na palavra de Deus. Como diz Romanos 10:17, a fé, ela é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. No caso em que nós estamos estudando hoje, trata-se da filha de um dos principais da sinagoga. E eu quero que você preste bastante atenção, porque principal da sinagoga se repete algumas vezes nesse capítulo, nessa história. Talvez para frisar a importância que aquele cidadão exercia dentro daquela comunidade, dentro daquela sociedade. Nada, querido, está nas Escrituras Sagradas por acaso. Tem um propósito. Por que aquilo está nas Escrituras? Por que foi tão repetido a palavra principal da sinagoga, ou chefe da sinagoga? O que o Senhor Jesus de fato queria nos ensinar quando repetia essa palavra? Volto a dizer, talvez pela insistência em querer nos mostrar a relevância daquele milagre dentro do contexto daquela sociedade. Todos nós sabemos que o povo judeu não havia recebido Jesus. E Jesus demonstrava agora, por meio de obras, sinais e maravilhas, a grandeza do nosso Pai Celestial. Então chega-se a ele esse Jairo, que tinha uma filha que estava muito enferma. Mas há uma curiosidade que vale a pena ressaltarmos. Dos 3 milagres realizados aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, todos os 3 foram pessoas
que se aproximaram de Jesus. Todas elas se achegaram a Jesus. E aqui nós temos uma primeira lição. Não importa o quadro, a situação que você esteja enfrentando. Se você se aproximar do Senhor, Ele está pronto para te ajudar, para te socorrer, para te levantar em qualquer situação. Veja que o primeiro caso, na cura do endemoniado de Gadareno, um caso seríssimo, batalha espiritual, mas Jesus deu a vitória. A mulher do fluxo de sangue estava enferma há 12 anos, mas Jesus deu a vitória. A filha de Jairo estava moribunda, à beira da morte, muito enferma, e Jesus deu a vitória. Em Mateus 11, 28, a palavra de Deus ela nos diz da seguinte maneira: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O seu fardo pode ser grande, o seu fardo pode estar pesado, as lutas da sua vida podem estar muito grandes, mas se você for a Jesus, se você aceitar o convite do Salvador, Ele pode aliviar o seu fardo, Ele pode te socorrer, Ele pode te ajudar a enfrentar esses grandes desafios que têm se levantado sobre ti. Jairo vai a Jesus. Agora, outra coisa importante que nós devemos observar é a maneira como Jairo vai a Cristo. Não basta só ir a Jesus, você precisa prestar atenção. É na maneira como você vai a Jesus. A forma como você se aproxima de Jesus diz muito sobre se você irá ou não alcançar a sua graça, irá ou não alcançar a sua vitória. Veja que Jairo, ele se aproxima de Jesus e diz aqui o texto sagrado, no versículo de número 22, diz: E eis que se chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. A maneira como Jairo se aproxima de Jesus diz muito do resultado daquela prece, daquela oração. Jairo se prostra diante de Jesus. Eu fui pesquisar essa palavra prostrar-se, e ela significa reconhecer a autoridade, o senhorio de uma outra pessoa. Jairo era um dos principais da sinagoga. Ele era um religioso da época e entendia muito bem sobre o que é reconhecer a autoridade de alguém. Então, quando ele se achega diante de Jesus, ele reconhece o senhorio de Jesus, ele reconhece a grandeza de Jesus e ele se prostra. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte: Senhor, a partir de agora, o Senhor é meu Senhor, e o que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer, porque eu reconheço que o Senhor tem autoridade sobre mim. Há muitas pessoas que querem alcançar a graça divina, mas elas não querem se submeter, se sujeitar à autoridade divina sobre a vida delas. Elas querem tratar Deus, e me perdoe a comparação, me perdoe a forma que eu vou usar para poder exemplificar essa parte, mas ela trata Deus como se Deus fosse um agiota. Sabe aquela pessoa que só vai a Deus quando precisa de algo? Só vai a Deus quando necessita de alguma coisa urgente? Não é assim que nós devemos tratar o Senhor. O Senhor, ele deve ser tratado com reverência. O fato de Jairo, então, se prostrar diante do Senhor demonstra quebrantamento, demonstra um coração entregue, demonstra humildade. Deixa-me contar uma história para você. Há muitos anos, quando eu ainda começava no ministério pastoral, há mais de 20 anos atrás, eu me recordo de uma certa vez em que eu liguei um aparelho de rádio para ouvir canções cristãs e me deparei com um certo pregador dizendo que ele iria fazer uma oração. Curioso, eu parei e fiquei prestando atenção
no que aquele pastor dizia. Mas, lamentavelmente, ele se expressa de uma maneira dizendo o seguinte: olha, hoje nós vamos colocar Deus na parede. É tudo ou é nada. E foi então que eu fiquei pensando sobre aquela expressão que aquele pregador usou. E me perguntando, como é que ele iria colocar Deus na parede? Sabe, queridos, Deus, ele é soberano. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele não é como qualquer outra pessoa. Ele é o Deus criador do universo. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus todo-poderoso. Quando você se aproxima de Deus, tira todo o orgulho. Tira toda a soberba do teu coração. Quando você se achega diante da presença de Deus achando que é alguma coisa, achando que porque você fez muito, isso vai lhe dar alguma condição a mais diante de Deus, você está completamente enganado. Quem nós somos diante do Criador? Apesar de sermos a sua imagem, a sua semelhança, comprados por bom preço, nós não podemos esquecer o nosso lugar de servos. Nós não podemos nos esquecer do nosso lugar de necessitados da misericórdia dele a cada novo dia. Jesus contou uma história sobre 2 homens. E eu queria ler para você essa história. E o texto está registrado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, no verso de número 10. E diz assim a palavra do Criador: 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olha, queridos, que palavra Jesus estava dizendo. 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles dizia: Senhor, eu te dou graças porque não sou como os demais pecadores. Senhor, eu te dou graças porque eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu jejuo. Sabe, ele começou a vangloriar-se diante de Deus. Aí Jesus falou que um outro publicano, ele sequer levantava os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Qual dos 2 desceu justificado? Disse Jesus. Aquele que sequer levantava os olhos aos céus, mas reconhecia a sua necessidade de graça e de misericórdia divina todos os dias da sua vida. Quem sabe você se chega diante da presença de Deus achando que é melhor do que alguém? Menospreza o seu irmão? Aliás, a Bíblia diz que se você aborrece o teu irmão a quem vê, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Um coração quebrantado Deus não rejeita. Mas a palavra de Deus também diz lá no livro de Tiago que Deus dá graça para os humildes e despreza aqueles que são soberbos. Você é aquele tipo de pessoa que sempre está em humildade diante da presença de Deus, ou o seu coração tem se elevado, o seu coração tem se engrandecido dizendo: Deus, afinal de contas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o melhor membro desta igreja, eu sou o melhor obreiro, eu sou o melhor pastor. Você é o quê? Um vaso nas mãos do oleiro.
Não deixe o orgulho encher o teu coração. Não deixe a soberba encher o teu coração. Foi por isso que Satanás foi expulso do céu. A soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância. Quantas pessoas estão se destruindo por causa do orgulho? Nunca se esqueça de onde você veio. A obra que Deus ele já fez na sua vida. E mantenha-se sempre em humildade.